Boa noite, eu sou Aline, sou estudante de Pedagogia da UFMG. Estou aqui com minha colega Claudiane, Ana Maria, Adriana. Vamos conversar um pouco com a professora Lucila Santos sobre currículo, reforma de currículo, elaboração de currículo, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir à professora Lucila para falar um pouco sobre sua experiência, sobre sua formação. Olha, eu fiz concurso aqui para o DAI na área de currículo e trabalho e formação docente. E venho trabalhando nesses anos, tanto na área de currículo como na área de formação de professores, que são duas áreas que se conjugam porque você pode ter um currículo, mas ele tem que ser executado pelos professores. Então, a questão do trabalho docente, né, da prática do professor, é através dela que se concretiza o currículo. Então, são duas temáticas ou dois campos de estudos que estão interrelacionados. Minha formação, sou formada em pedagogia e fiz também curso de jornalismo aqui na UFMG, mas fiz mestrado em pesquisa educacional, doutorado fiz no Departamento de Sociologia da Universidade de Londres, que foi um departamento pioneiro, né, na nova sociologia da educação e que coloca o currículo como objeto central de estudo. Então, daí a minha formação e meu interesse pelo campo foi muito alimentada, despertada, incentivada por essa minha passagem pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres, pelo Departamento de Sociologia, na época dirigido pelo Basil Bernstein, tendo como professor Mike Young, que são pessoas que vocês todos já ouviram falar que trabalham no campo do currículo. E lá a gente teve muito contato, tinha muito contato com professores dos Estados Unidos, o Jeff Witt também, que é do campo do currículo, foi depois, posteriormente, diretor. Então, quer dizer, eu tive assim, um ambiente onde muitos curriculistas famosos estavam presentes e que incentivaram e despertaram meu interesse pelo campo. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A senhora já participou de muitas reformas e elaborações de currículos, né? Eu quero que a senhora fale como foi, onde foi, como foi a experiência. Olha, até que nem não trabalhei assim em muitas reformas e elaborações de currículo, não. Eu participei aqui na rede municipal da reforma dessa chamada nova proposições curriculares, essa nova proposta de currículo da rede municipal, mas foi uma assessoria assim, no início, que de certo modo assim, coube a nós, estava eu, Antônio Flávio, a professora Marlúcia de vocês, e tinha mais a Mercedes de São Paulo. Acho que eram essas pessoas que trabalhamos assim, no início, no sentido de dar uma orientação mais geral para as questões mais amplas que devia orientar o trabalho nesse campo. Depois também trabalhei no MEC, num trabalho, numa equipe, num programa do MEC chamado Currículo em Movimento, no qual nós discutimos, aí sim, aí eu trabalhei na elaboração das diretrizes para o ensino fundamental, né? A primeira versão foi escrita por mim e pela professora Elba Sabarreto, e trabalhamos também com um tipo de proposta, mas não assim uma substituição aos parâmetros, mas um tipo de atualização dos parâmetros. Foram produzidos alguns materiais no sentido de atualizar e de trazer algumas das contribuições mais contemporâneas dos diferentes campos para tornar, né, vamos dizer,
os parâmetros curriculares mais compatível com a realidade atual das escolas. E como que se monta as equipes? Olha, eu acho assim que, na minha experiência que eu tenho em relação ao trabalho que a gente acompanha também, né? Você é do campo do currículo, você acompanha as reformas. Então, você tem, assim, claro que são diferentes as formas que você pode montar uma equipe. Em alguns lugares, as equipes técnicas das secretarias, elas, de posse assim, de material, às vezes das propostas de outros lugares, das propostas assim, né, por exemplo, uma secretaria de educação de uma cidade, ou mesmo de um estado. Então, aquela equipe técnica pega as propostas, vamos supor, de São Paulo, do Rio, do Paraná, etc., vai estudar um pouco aquelas propostas, faz, às vezes, uma primeira versão, quando são para séries iniciais, né? E procuram, é claro, os especialistas para aprovarem e assessorarem na elaboração. Então, ela pode ser um trabalho feito pela equipe técnica das secretarias mais especialistas. Ela pode ser um trabalho encomendado para cada área que um grupo de especialistas faça. Ela pode ser uma proposta né, considerada mais democrática, com consulta aos professores. Então, por exemplo, no processo das proposições curriculares aqui da rede municipal, eles reuniram os professores das escolas, né? Cada escola mandava um representante, por exemplo, para o ensino de português, né? Um representante para o ensino de matemática, e com uma equipe também de profissionais daquela área. Então, pessoas competentes, né, especialistas na área de ensino de português, de ensino de matemática, estavam presentes, e um grupo de professores representando as escolas. O objetivo seria que esses professores trouxessem sugestões da escola e socializassem com as escolas o que estava sendo discutido. É muito difícil você pensar assim, você pode resumir e falar, olha, um currículo ele pode ser feito de baixo para cima, né, quando os professores, é grande a participação dos professores, ou de cima para baixo, quando é imposto, né, pelo governo, um grupo de especialistas faz e impõe aos demais. Mas, de toda forma, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito difícil você conseguir essa representação do professorado. Primeiro porque é difícil um professor poder acompanhar a elaboração toda de um currículo sem abandonar a sala de aula. E esses representantes que vão, né, por escola ou por agrupamento de escolas, etc., que ficam de levar e de trazer, também têm dificuldade, porque às vezes nem encontram, não é por culpa deles, mas não encontram espaço na escola para ficar socializando, contando tudo que houve na reunião, pedindo opinião. Os professores já estão com tantos afazeres que não querem, assim, não há tempo, não há espaço para isso. Então, essas propostas assim, mais democráticas, que com a participação dos docentes, elas terminam sendo uma representatividade assim, relativa, não é? Eu me lembro, até por ocasião do Congresso Mineiro de Educação, que deu origem também a uma proposta de ensino, a um novo programa de ensino em Minas Gerais, nos anos 80, então foi feito todo um trabalho, assim, cada escola fazia as suas
aspirações, depois se reuniam as escolas e o município fazia a sua proposta do município para o ensino, vamos supor, para séries iniciais. Depois os municípios se reuniam nas superintendências, então vários municípios faziam a proposta daquela superintendência, depois chegava em Belo Horizonte, consolidava aquilo, mas depois passou pelo filtro dos especialistas. Então aquilo que cada município escolheu, que cada escola defendeu, etc., elas já não enxergavam mais, porque aquilo foi reescrito, foi revisto pelos especialistas e perdeu toda a feição e todas as características assim, das manifestações das escolas, dos municípios, etc., elas tomaram, assim, elas foram sistematizadas muito mais na lógica das áreas do que das demandas da... Acabava não atendendo. Terminava que ninguém se reconhecia naquilo mais. Então é muito difícil quando você põe o especialista e o professor junto, e você termina tendo que pôr especialista, porque os professores não têm, às vezes, um conhecimento amplo do campo para colocarem fazerem aquela proposta, uma proposta assim, mais ampla, né, conhecendo as tendências, por exemplo, o ensino de português hoje. Então, às vezes, um professor, quando se fala assim, o professor, hoje é necessário que os alunos tenham contato com os diferentes gêneros. Muito professor, às vezes, nem sabe o que são esses gêneros, etc. Então, você precisa do especialista que ele mostre assim, o que no campo está sendo discutido como necessário à aprendizagem, ao conhecimento, ao processo de escolarização, etc. Então, você põe especialista. Mas na hora que você põe o especialista, como ele tem, não é? Um discurso, um conhecimento maior da área, de certa forma, ele apaga a voz do professor. Né? Às vezes, é possível, né, um especialista ter a sensibilidade de entender, na forma do professor se manifestar, qual que é a questão mais profunda que está sendo posta. Às vezes um professor levanta um problema de uma maneira assim, mais superficial, e só o especialista teria condições de captar, né, o que aquilo quer dizer e transformar aquilo numa questão mais ampla. Mas às vezes esse é um processo assim, que exige muita sensibilidade do especialista, e às vezes o especialista já vem assim com uma visão mais definida, né, como uma certa voz autorizada, né, uma pessoa que está fazendo o discurso daquele campo com propriedade, porque ele estudou, ele é doutor naquilo, né, ele é doutor em ensino de matemática, eu sou uma voz autorizada para dizer e falar sobre isso, e de certa forma inibe os outros. Agora, é possível se você tem especialistas que captem, né, as aspirações dos docentes e transformem e consigam colocá-la aprofundando e burilando determinados aspectos. Né? Por que e quando se decide fazer uma reforma de currículo? Olha, eu acho que as reformas, elas vêm assim, às vezes, quer dizer, tem duas coisas, eu acho, que influenciam assim, as reformas de currículo. Uma são movimentos, às vezes, assim, internacionais, né? Você vê assim, a década de 90 foi uma década de reformas, não é? Porque houveram manifestações, grandes encontros e debates promovidos pela Unesco, né? Promovido, às vezes, por esses organismos internacionais, essas agências multilaterais, então, que levantaram problemas e que levou a todos os países a pensarem e a desencadearem
reformas de ensino. Outra situação que leva, às vezes, o Estado, o município, o país, a propor uma reforma curricular, são o baixo desempenho do sistema, né? Quando as pessoas acham que o sistema, eu ainda teria uma terceira situação, acham que o sistema como foi, eu acho que as proposições curriculares tiveram muito a ver com isso. Como a Prefeitura de Belo Horizonte percebeu que a rede municipal estava tendo um baixo desempenho e que os professores diziam que precisavam de mais, precisavam para melhorar o ensino, de ter mais orientações, de saber melhor o que ensinar, etc., que eles estavam meio perdidos, então apareceu uma nova proposta de currículo, quer dizer, é uma esperança de que esse novo currículo consiga melhorar o desempenho da rede, consiga tornar mais claro para os professores os caminhos a seguir. E tem, eu acho assim, que também vamos dizer, uma outra coisa que pode provocar. Quer dizer, eu acho que quando há uma certa mudança no cenário pedagógico, novas teorias, vamos supor assim, quer dizer, começa uma discussão ampla de construtivismo em todas as áreas, discutindo e falando que é importante, ou citando Piaget, ou citando Vygotsky, falando muito da necessidade do aluno ser o construtor do conhecimento. Isso também pode levar, não é, o desejo por uma reforma, né, na forma de ensinar, não é? Você tem também, assim, eu acho que acontecimentos políticos. O lançamento do Sputnik levou os Estados Unidos a mudarem os currículos e a enfatizarem o ensino das ciências e da matemática, porque eles estavam com medo da União Soviética passar na frente em termos de desenvolvimento. Então, aí resumindo, então pode ser algum fator político, não é? Político, como foi essa questão assim, do lançamento do Sputnik. Você pode ter algum fator assim, que vem de dentro da educação, uma mudança assim, de paradigma, né? No sentido assim, da orientação do ensino, então pode levar também a uma reforma curricular. Você pode ter assim, movimentos internacionais mais amplos que propõem assim, vamos dizer, uma nova forma de educar, ou um novo compromisso com a educação, como foi a Unesco e a Educação para Todos, que foi todo um movimento no sentido assim, de melhoria da educação básica e que influenciou, né, de diferentes maneiras, países diferentes, e que terminou assim, tendo consequências. Cada país quis fazer a sua reforma, e cada município, cada estado, no sentido assim, de tornar a sua educação mais compatível com as palavras de ordem, vamos dizer, da época, que é inclusão, o que é a nova, e atualização também de conteúdos, né? Você falar assim, mesmo que foi como tema transversal, você falar em meio ambiente, você falar a questão da diversidade, né, cultural, do respeito à diferença. Então, vamos dizer, novos temas e novas visões, ou novas propostas, ou novas formas de ver a educação, que exigem que você atualize, né, os currículos com esse novo discurso,
né? Ou agora o discurso da inclusão, o discurso do multiculturalismo, da diferença, da diversidade, o discurso do meio ambiente. Então, tudo isso levou, por exemplo, à proposta dos parâmetros que também tinham outro objetivo, que era criar um currículo nacional no sentido assim de numa visão homogeneizadora e que facilitasse o processo depois de avaliação, né? Dessa avaliação sistêmica, né? Que pode ser feita em todo o país. Se não houvesse o mesmo programa, não poderia avaliar, não é? Se você não tivesse algumas diretrizes, algum pensamento comum, como que eu podia fazer uma avaliação no país todo? Como que eu podia fazer um Enem? Como eu poderia fazer um SAEB? Se não tivesse alguma diretriz comum no país todo. Então, foi nesse movimento de interesse, né, pela avaliação também que surgiram os currículos nacionais e também, nesse contexto, se aproveitou para dar a eles um ar mais atual, contemporâneo, incluindo essas temáticas que passavam a fazer parte do repertório, não é? Do discurso educacional, do repertório e do discurso educacional, como eu falei, inclusão, diferença, meio ambiente, mais o quê? Como a senhora vê o currículo do nosso estado? Olha, Minas Gerais, tentou simplificar, né, o currículo, porque o importante o currículo de Minas Gerais é do ensino médio, né, porque cabe aos municípios, né, a responsabilidade pelo ensino fundamental e o Estado pelo ensino médio. Então, todo mundo sempre se queixa de que o currículo do ensino médio é um currículo abarrotado de conteúdos, então tentou-se uma simplificação, mas e até uma certa separação de quem já vai fazer a área de saúde, a área de as áreas de humanas. Então, por exemplo, a área de saúde mais física, biologia, etc., para a área de engenharia mais matemática, física, na área de humanas mais história, sociologia, etc., e um certo enjulgamento assim, do currículo, mas parece que foi um pouco problemático, porque na educação é difícil assim, você mudar as tradições. Então já existe, apesar de toda essa queixa, já existe essa tradição de um currículo que tem uma ênfase no ensino médio, na química, na física, na matemática. Então, na medida que você retira esses conteúdos, ou enxuga um pouco esse currículo, houve também assim, uma série de reclamações. Então, eu não posso assim, falar com propriedade a respeito desse tema, porque termina que, como professor do curso de pedagogia, eu sempre assim, tive mais atenta e a minha experiência está muito mais ligada ao currículo das séries iniciais, porque é onde eu transito bem, não é? Eu, para opinar realmente como deveria ser o ensino, um currículo do ensino médio, eu teria assim, que refletir mais para responder com segurança. Eu sei que foi assim, um currículo que traz muita controvérsia. E aqui, você acredita que existe liberdade para o docente, ao construir esse currículo ou uma reforma, de estar inserindo temas que ele acha pertinente? Tem essa liberdade ou você acha que não? Olha, em primeiro lugar, todo currículo, né, isso já faz parte
da história, né, do currículo, todo currículo, mesmo quando ele é um currículo nacional ou um currículo estadual, ele tem a parte que é comum, obrigatória, mas ele tem sempre uma parte diversificada, que a escola que deverá, de acordo com a sua realidade, etc., elaborar. Então, quer dizer que você tem uma parte do currículo que seria uma base comum, não é? E você tem uma parte diversificada que é a escola que cria e que deve elaborar de acordo com a sua realidade, com o seu contexto, né? Com a realidade dos seus alunos, com os interesses da comunidade do professorado, etc. Agora, mesmo que, posto isso, vamos supor que a escola já fez um currículo contemplando essa base comum nacional e diversificando, colocando coisas do interesse da sua realidade mais próxima, da realidade local. Mas mesmo assim o professor tem alguma coisa que ele gostaria, que ainda não foi contemplado e que ele gostaria de trabalhar, não é? Eu acho que, é claro que eu acho que o professor tem liberdade para isso. Agora, cabe ao professor realmente ter consciência para saber fazer uma avaliação de se aquilo realmente é importante para os alunos. Porque muitos professores, vocês têm essa experiência aqui no curso de pedagogia, muitas vezes o professor, ele introduz no currículo, a ementa da disciplina é uma coisa, ele introduz um assunto, mas que é só do interesse dele, porque ele fez a tese de doutorado naquilo. Está entendendo? Mas não é interesse do curso de pedagogia, nem para a formação do professor, nem para aqueles alunos, nem nada. Então, isso tem que ser olhado. O professor quer introduzir uma coisa porque ele sabe, porque ele gosta, porque é coerente com a religião dele, ele quer passar alguma coisa, ou realmente aquilo é importante para a vida daqueles alunos, daquela comunidade, e realmente é alguma coisa que ele estaria acrescentando, né, no processo educacional dos alunos. Se ele achar que eu acho que ele pode produzir. Quais são as dificuldades encontradas no processo de elaboração? Olha, para elaborar um currículo, as dificuldades são muitas. Se for, por exemplo, numa comissão, vamos supor, nacional, já é difícil reunir as pessoas, todo mundo tem disponibilidade no mesmo dia. Mesmo em nível local, até essa questão da disponibilidade e do dia da reunião já é complicado. Então, isso é assim, a primeira coisa é a questão, assim, vamos falar, física, de estar um grupo de pessoas, se for professores das escolas, poder sair, deixar sua sala, vir participar de uma reunião para discutir um currículo, também é difícil. Então, você tem a questão assim, de formar as equipes, encontrar um horário, um espaço e disponibilidade das pessoas para aquela discussão, já é uma primeira dificuldade. Agora, a maior dificuldade, posto isso, vamos supor, mas isso é um problema de qualquer encontro, né, de qualquer comissão que se forme, etc. Mas, posto isso, no campo do currículo você vai ter uma dificuldade ainda maior, porque as pessoas têm visões muito diferentes sobre educação. E mesmo quando as pessoas são até do mesmo partido político ou de uma mesma corrente pedagógica, ninguém assim pensa exatamente idêntico ao outro. Às vezes são da mesma corrente e cada uma tem uma visão mais específica, mais particular, discorda, né, de alguma coisa do outro. E quando você pensa que você não... É muito difícil você, assim, ninguém vai selecionar, fazer antes, assim, um teste, né, ideológico para ver se as pessoas todas pensam iguais para poder participar. Igual é impossível que ninguém pense exatamente igual ao outro.
Mas, normalmente, nessas discussões de currículo, você vai ter que ter representantes, não é? Se, por exemplo, se é no interior de uma secretaria, cada técnico vai ter uma visão, formou num lugar, pensa de uma maneira. Se for um grupo, os especialistas também, às vezes, são até de correntes, né? Por exemplo, é especialista em ensino de matemática, mas um é de uma tendência no ensino e outro de outra tendência, não é? No ensino de português, pode ser de uma tendência, outro de outra tendência, e assim sucessivamente. Até entre os especialistas pode não haver compatibilidade. E entre e as visões sobre o ensino, sobre a educação, ou sobre como deve ser a educação escolar, elas são muito assim, heterogêneas. Então você sempre vai ter um debate grande. E para se chegar a um consenso, às vezes é difícil, não é? As pessoas às vezes têm que ceder em alguns pontos, e por isso que os currículos nunca têm assim vamos dizer, uma organicidade ou vamos dizer, uma unidade em termos epistemológicos, políticos, né? Por quê? Porque eles terminam sendo feitos em cima de consenso, a partir consensos feitos dessa maneira. Eu cedo, não vou, minha posição é diferente da sua, mas eu deixo você colocar isso do seu jeito, porque na próxima coisa você vai ceder e deixar que eu coloque do meu jeito. Então, o processo de negociação, eu deixo passar alguma coisa da sua demanda, porque você vai deixar passar algumas coisas que eu estou demandando. Então, você encontra nos currículos assim, muitas contradições, às vezes ambiguidades, e por isso que também são escritos de uma forma mais genérica, que não compromete ninguém, que não fica nem a minha posição, nem a sua, fica uma coisa assim, bem genérica, que eu me sinto contemplado e que você se sente contemplado. Então, quanto mais genérico for o texto, menos assim incisivo ele for, mais fácil é que haja uma concordância. Então, por isso que muitas vezes o discurso é meio genérico, mas assim mesmo é possível perceber contradições, é possível perceber inconsistência, falou uma coisa ali, mas aqui já está afirmando um pouco diferente. Por quê? Porque ali dentro estão contempladas visões diferentes. E quais são as vantagens de elaborar um currículo para uma rede ou para uma escola? Olha, tem um autor clássico do campo do currículo, Ivor Goodson, que ele diz o seguinte, que um currículo escrito, é isso que você quer perguntar, isso, né? isso. Um currículo escrito, ele é importante porque ele mostra assim, o que numa época se desejava sobre a educação. É claro, sempre o currículo é uma proposta, é um plano. Não quer dizer que aquilo aconteça ou vai acontecer na forma como foi pensado. É claro que nem vai acontecer na forma do que é pensado, porque nada na vida acontece na forma como é pensado, exatamente como é pensado. Eu penso em escrever um texto, minhas ideias são essas, na hora que eu vou escrevendo surge outra coisa, daí a pouco o texto já está completamente diferente do que eu havia às vezes imaginado. Tem gente que faz até um esquema e assim mesmo termina superando o esquema, indo além do esquema. Mesmo quando você toma muitos cuidados, você planeja uma viagem, na prática a viagem vai sair diferente, porque nem tudo, né, é como você pensava e da maneira que você havia previsto. Então, é claro que em relação ao currículo é a mesma coisa. Quer dizer, tudo aquilo que foi pensado, às vezes não tem condições de ser executado, porque por razões as mais diferentes. Ou porque você pensou, idealizou demais, achou que daria
né, conta de se fazer mais do que é possível fazer, ou porque você subestimou, pensou que não dariam conta e simplificou muito e as pessoas conseguiram ir muito além. Então, é muito difícil você conseguir fazer uma coisa que possa ser planejada, quer dizer, que possa ser executada, porque na ação, né, o grupo de alunos, a escola, as perguntas que vão surgindo, as contingências, né, do dia a dia vão transformando o currículo, enfim. Mas é bom eu acho que é bom você ter o currículo, assim, pelo menos assim, as diretrizes, aquilo que, né, as linhas de ações assim, definidas, porque, olha, isso ajuda aos professores que entram numa instituição a conhecer o que se espera dali, não é? Olha, aqui, né, o ensino tem essa direção, essas diretrizes, não é? Então, você já sabe aonde você está pisando, não é? É importante porque possibilita assim, melhora a questão assim, da continuidade. Se eu defino aonde eu quero chegar, quais são assim, as minhas diretrizes para o ensino, por exemplo, para as séries iniciais, então pode haver assim, uma certa... É mais fácil assim, uma continuidade, um professor saber suceder ao outro sabendo assim, olha, ele deu isso e o objetivo é chegar aqui. Então, falta eu fazer isso. E do ponto de vista, assim, vamos dizer, para gente que trabalha, que estuda currículo, é importante esses documentos, porque eles mostram, assim, o que num tempo, numa época qualquer, foi considerado como ideal para a educação, porque um currículo é o que é pensado como ideal para a educação numa determinada época. Agora, você tem de combinar, o Ivor Goodson sempre fala, você tem de combinar esse conhecimento do currículo escrito com evidências de como ele foi executado. Ou, se você quer, por exemplo, hoje, conhecer as proposições curriculares da rede municipal e ver como elas estão sendo implementadas, então você pode fazer esse trabalho, não é? Indo às salas de aula e tudo. Mas se você quer ver, por exemplo, a escola plural, né, na sua implantação, como foi pensada, quais os documentos, o que foi proposto e como foi executado, você vai ter de entrevistar as pessoas, de ver material, né, os planos de aula, os cadernos de alunos daquela época, às vezes assim, fotografias, né, da escola, aí você vai ter uma ideia de como ele ocorreu. Você vai ler, né, a proposta da escola plural, tem a proposta, e você vai ter assim, uma série de, vamos dizer, de formas de investigar como aquilo foi realizado, né? Através do caderno de alunos, de caderno das professoras, de retratos, de murais, até às vezes coisa que foi filmada na época, através da entrevista, de quem propôs, entrevista com quem executou. Então aí você tem condições de conhecer como foi feito, como aquilo foi executado, como foi pensado e como foi executado. Então, o currículo escrito, eu acho que é importante, que é uma hora que as pessoas se sentam numa escola, por exemplo, para pensar o que aquela escola quer. O que aquela escola quer em termos educacionais. O que aquela escola seleciona e define como conhecimento escolar. Né? Como ela organiza esse conhecimento. Né? Como ela pensa em
trabalhar esse conhecimento, como ela vai organizar seus alunos, qual vai ser o sistema de avaliação. Então, eu acho que é um momento de pensar o ensino que ele tem de ser registrado e documentado, porque sempre você está tendo pessoas novas, e também para que as pessoas possam voltar naquele documento, porque claro que você participou de uma coisa, mas com o tempo aqui a memória, etc., né, vai enfraquecendo. Então você tem sempre estar atenta a esses documentos. É claro que é muito diferente um currículo feito, uma proposta curricular de uma escola, ela vai ser muito mais simples, menos assim elaborada em termos assim de fundamentação do que do município, como Belo Horizonte, ou do estado, como Minas Gerais, né? Esses documentos são muito mais sofisticados, com maior fundamentação, muito mais elaborados, porque é um documento público, né? Do Estado de Minas Gerais, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, é um documento público. Agora, uma escola também é um documento público, mas eu estou falando mais restrito ali, né? Quem tem acesso àquilo é só aquela comunidade, aquelas pessoas ali. Então, termina sendo uma proposta mais simplificada, não é? Mas, de toda forma, eu acho que tanto a escola como os municípios, etc., devem registrar, não é, suas diretrizes. Hoje há uma grande discussão, quer dizer, hoje não, uma discussão antiga, que o currículo deveria ser feito localmente pelas escolas, porque cada uma tem uma realidade, cada uma é um universo, e que não pode assim, homogeneizar, pensando fazer uma proposta para um município inteiro, porque as escolas são diferentes, em regiões diferentes, etc. Mas todo mundo concorda assim, que pelo menos assim, algumas diretrizes mais importantes que mostrem aqui assim, qual que é o projeto de educação que aquele município tem, que dê assim, as linhas gerais. Eu acho que hoje todo mundo concorda que isso tem que ser feito. E vocês viram que no caso das proposições curriculares, os professores que pediram, acharam que estavam sendo muito pouco orientados, que a escola plural deixou muito livre, que eles precisavam de uma orientação. Então, como a rede não quis assim, cair numa proposta muito detalhada, dando conteúdos e tudo, fez só quais seriam as capacidades que os alunos deveriam ter em cada ano de escolarização. E assim mesmo os professores acharam muito ruim e reclamam muito que isso é muito vago, que elas queriam saber o conteúdo mesmo, etc. Então, olha, eu acho essa uma questão muito polêmica. Boa noite, sou Ana Maria. Meu nome é Tatiana. O nosso grupo se reuniu para poder debater sobre que aula nós estaremos fazendo. E nós decidimos fazer aulas ciências para o terceiro ano do primeiro ciclo, que fala do ciclo da água. Durante a aula, os alunos permaneceram muito indisciplinados, gritavam o tempo todo, não participaram da aula, a professora não conseguiu discutir o assunto, que era o ciclo da água. Observamos que a maioria dos alunos, já antes mesmo da professora explicar o conteúdo da aula, os alunos já estavam fazendo o exercício da página seguinte, como se fosse um passo rotineiro da aula. E o nosso questionamento da questão da disciplina dos alunos talvez focaria no modo, na didática da professora, de utilizar somente o livro didático, torna a aula enfadonha, sem estímulos, sem criatividade. Então, com esses aspectos, a gente vai tentar reproduzir essa aula de uma forma mais dinâmica, mais criativa, com o objetivo de estimular mais os alunos para a participação. E nós estaremos utilizando materiais, recursos visuais
estaremos usando materiais concretos e perenes que possam aproximar os alunos da ciência de fato. Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Tá bem? Todo mundo bem? Uma casa. Cansada. Eu quero vocês animados. Quero lá. Eu quero ir. Passa o banheiro. Eu quero ir embora. No intervalo, agora não. Eu não preciso para a casa, não. Ah, a gente tem que começar então com a coordenadora. Né? Professora, não Eu quer quero tomar água. Pois é, não quero saber disso agora não. Agora é hora de estudar. A professora vai falar tomou minha avó. Não, vou colocar só no sabe. Não Só pode. fica sem recreio. Olha, ó. Mas foi você que tomou a avó. Quem tem essa caixa? Aí, ó, viu? A Ana tá prestando atenção, viu? Aí, questionou. Tem carro. É um presente. É um Ó, presente. é bonita, não é? A minha mãe dá a cara só é. Bonita, né? Não, eu acho. Chora. Joia? A minha mãe gosta de remédio. É, E a sua? A minha mãe não tem uma caixa dessa. Não, sua mãe tem, filha. Minha mãe não, meu pai que tem, né, assim. Só que não tem esses bichinhos, professor. Não. Não, tem que guardar ferramenta. Tá bem linda a caixa que eu trouxe, não tá? Tá. Olha, Tem olha, hoje... Eu quero ver. Ó, quietinho. É um doce. Eu sei o que é, mas não comprou. Tá. Olha, hoje eu vou dar uma aula e eu quis fazer uma coisa diferente pra vocês, né? Pra gente se divertir um pouco. Né? Aula de ciências e aqui dentro tem algum objeto a ver com o nosso tema. É um doce. Será que eu tô só? Eu vou passar, vocês vão só segurar aqui pra curtir, pra ver e vão tentar adivinhar o que tem aqui. Sem abrir, viu, Ana? Então não é doce. É um livro. Não tem nada aqui não, professor. Tem um livro aí. Como é que eu vou me filmar? É um chocolate. Não, acho que, sei, pode ser... Não Eu sei, acho que não tem nada professora. ali dentro. Pode ser que não tenha nada. Não faz barulho. Pode ser. Será? É de comer? Não é de comer. Todos, o que está aqui dentro, todos vocês já usaram em algum momento e vão usar ainda. Relógio. Tem a ver com a aula de ciências. É um lápis. Pode Eu vi melhorar. isso na casa. Tem um bicho aí dentro. Eu não tenho esse bicho, eu sou de bicho. Não. Tem? O que será? Vamos ver? Quem quer abrir pra aqui pra mim? Deixa eu, professora. Pode Fica. então, abre na Que é isso, professora? Ué, pega, olha, vamos ver. Guarda-chuva! Que bonitinho, tava sempre que bonitinho. Pra que serve o guarda-chuva? Pra não molhar da chuva. Pra não molhar da chuva? A minha mãe usa também quando o sol tá quente. Isso mesmo. Então, Eu tenho uma rosa. Tem? Uma rosa? Ah, tem uma preta. Preta, só um pouquinho discreta. Tá? Então, o guarda-chuva nos protege da Chuva. chuva. Então, hoje nós vamos trabalhar falar sobre a água. Nós vamos falar um pouco sobre a A água. gente não ia falar da chuva. Ué, o que a chuva é? De onde que vem a chuva, professora? Onde será que vem a chuva? Eu acho que a chuva é quando os anjos estão lá lavando o céu. Será? Ah, vamos, céu, tá caindo?
crianças. Boa tarde. Tudo bem? Bom, nós vamos falar sobre a água. O professor de vocês já iniciou. E eu gostaria de falar com vocês, primeiramente, de onde que a gente encontra a água no planeta Terra? No Rio. Muito bem. Aonde mais podemos encontrar água? No mar. Muito bem. Mas Na alguém? torneira. Nas Isso, nossas na casas. torneira. E a água da torneira é a água do rio, é a mesma água? Só que tratada. A gente não bebe a água do jeito que ela está no rio. Ela é tratada, ela passa por todo o processo de tratamento, a Copasa, né? Que em Minas Gerais trata a água que vai para nossas casas. Mas hoje nós vamos falar do ciclo da água. Que é. O que é ciclo? Que é isso, Ciclo professora? é movimento, é tudo que acontece com a água. Como que acontece com a água? Como que faz para a água estar no rio, no lago, no mar, chegando em nossas casas, né? E nós precisamos de água? Sim. Então, a água, Agora a gente morre. a gente precisa, a planta precisa de água. Então, nós vamos saber como que acontece com a água, porque as plantas também precisam da água. E que água que cai nesse plano, que vem desse plano. Então, nós vamos falar do ciclo da água. É todo o movimento que a água faz, tudo que acontece com a água para ela poder estar na natureza e estar no nosso planeta. Então, nós vamos ver que a água, ela está no mar, ela está nas geleiras, onde tem gelo, lá no Polo Norte, lá tem os pinguins, né? Pois é, você já viu na televisão os desenhos que tem pinguim, eles moram no gelo, lá também tem água congelada. Então a gente encontra água sólida, que é gelo, que vocês gostam de chupar gelo, vocês. E a gente encontra água em estado líquido, que é a água que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente usa. E a gente também encontra água em estado de vapor, que é a água que sai da terra, que evapora. Por exemplo, quando a mãe de vocês coloca uma roupa no varal, a roupa seca, não seca? Seca, professor. Por quê? Porque tem o calor do sol, não tem? Então o calor do sol bate na roupa, a água vai saindo da roupa e a roupa seca. Aonde que vai essa água, hein? Que sai da roupa, que sai dos lados, que evapora. Aí acontece, a água do gelo derrete por causa do calor do sol, a água do mar evapora também, e a água que sai das roupas, que está muitas vezes chão molhado, seco, ela toda evapora. E aí o que acontece? Onde que ela vai? Quando ela evapora, ela sobe. E quando ela sobe, sabe o que ela vira? Nuvem. Ela vira nuvem. E ela, aí A nuvem é água? É a água que evaporou, que virou fumaça. Quando a mãe de vocês coloca uma água de café no fogo, vocês observaram que a água fica borbulhando? Então, e aquela fumaça vai subindo? É evaporação. A água vai subindo, é o calor do fogo, esquenta a água e aí ela começa a virar vapor. E ela sobe. Isso acontece por causa do sol. Só que a gente não põe fogo, é o sol que aquece a água do mar, do rio, das lagoas. Aí vem o ar sobe, evaporado, quer dizer, sobe a fumacinha, vira nuvem, se condensa, ela se torna nuvem, por causa do ar frio que tem lá em cima. O ar quente subiu, encontra o ar frio e vira nuvem, se condensa. E aí, o que acontece com a água das nuvens? O que acontece com ela? Acontece que ela volta para a terra em forma de chuva. Ela volta em forma de chuva. Aí acontece que essa água volta e a gente chama de processo de precipitação, que é a água da nuvem cai. E aí, o que acontece quando a chuva cai na terra? A água escorre, não escorre? Escorre no quintal da gente, escorre na rua, escorre nos bairros, vai para. Aí o que acontece? Ela escorre e vai para a lagoa,
vai vir para a lagoa. E aí na lagoa, o sol vem de novo, bate e ela sobe e vira nuvem de novo. E vai esse processo de subir. E a água também, gente, ela acontece com a água que escorreu. Vocês estão entendendo, gente? A água que escorreu da chuva, que caiu, ela desce, uma parte dela vai para as plantas também, outra parte dela vai para debaixo da terra. Sabe para quê? O que é lá, professora? Está formando um lençol freático. Que Uma água que freático? é uma água que fica debaixo da terra. Que quando for preciso, essa água evapora também. E a gente também usa essa água. Essa água também é usada para as nascentes dos rios. As nascentes dos rios utilizam essa água que fica debaixo da terra. Aí a água da nascente do rio escorre para o rio. E aí vira aquele processo de novo. A água aquece, sobe, vira nuvem, depois desce. Então, gente, nós vamos ver aqui. Então, a gente tem evaporação, que é a água que sobe, que o sol esquenta, a água fica muito quente, vira vapor, que é aquela massinha, sobe, condensa. Aí, ela também fica guardada lá no gelo, onde derrete também, muitas vezes se aquecer. Aí a nuvem vem, aí a nuvem acaba acontecendo o processo de chuva, né? A nuvem também volta, a água volta a virar, o que está condensado na nuvem volta a virar água e cai na terra, em forma de gotículas de água. Aí depois escorre, escoamento superficial. Aí vem, ela infiltra, que ela enfia debaixo da terra, para nascer os rios, não é isso? E ela vai ser armazenada aqui dentro, né, subterrâneo, que é por baixo da terra, volta para o mar novamente e volta todo esse processo. Volta todo esse processo. E tem uma coisa interessante aqui também, que é a evapotranspiração, que é os animais, eu, você, os animais, as plantas, participamos dessa evapotranspiração, que é a gente inspira, expira. No expirar, a gente também está contribuindo com esse processo aqui de evaporação. A água também vai subir. Vocês entenderam? Agora, para vocês entenderem, nós vamos aprender uma musiquinha. Né? Nós vamos aprender uma musiquinha que fala de tudo isso aqui. Vocês querem cantar? Queremos. Tá bom, quero ver vocês cantarem, viu, gente? Muito bem, agora para aumentar a chuva está muito fácil. 2 dedos. Ó, subindo, aumentando, estava na chuva, hein? Agora 3 dedos. 4 dedos. 5 dedos. 5 dedos. 4. Parando, não tem embora. 3. Se você
Sério? Você tem uma experiência, quer dizer? Eu uma mulher com a chuva? O que é experiência? Experiência é algo que a gente faz e a gente consegue ver fazendo. É igual quando a gente está brincando, que a gente vê a coisa acontecendo na brincadeira. Vocês gostam? Gosto de brincar, né? Eu não fico. Não, sim, mas de uma forma bem legal. As águas dos rios, dos mares, eles recebem o calor do sol e eles evaporam e chegam lá no céu. Quando chega lá no céu, é muito frio. Aí acontece esse processo aqui de condensação que vai transformar na nuvem. Aí eu trouxe essa experiência aqui pra gente. Essa marmitinha aqui, ó, que é para esquentar a comida da gente, ela tá ligada na eletricidade. Ela vai ser o nosso oceano, os nossos mares. E essa tampinha aqui, ó, vai ser essa nuvenzinha que está aqui no alto, aqui, bem no lugar frio. E aí, a eletricidade, que vai ser a luz do sol, ela está passando muito calor para essa água. Olha, tá vendo o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está evaporando a água. Essa água está evaporando. E ela vai chegar nesse lugar aqui, ó, que tá frio, que é a nossa tampa. E aí, quando chega, o que acontece, gente? Vocês estão vendo? É aquilo que a música falou. A música dizia, ó, que a sobe, vira uma nuvem. Quando a nuvem tá bem gordinha, solta a água. Olha aqui, a água tá subindo. Ela chega aqui numa parte que é fria, que é o nosso metal da tampinha. Quando não tem jeito mais, ela desce em forma de chuva. Aqui é claro que não vai ser a mesma coisa da chuva real, porque a nossa água é pouquinha, a nossa tampa não está geladinha o suficiente. Mas deu para vocês verem? Olha as gotinhas que estão formando. Deu para ver que às vezes aqui, ó, até cai uma gotinha de chuva? Essa é a nossa chuva. Ó, gostaram da experiência? Mas agora, o que eu vou fazer com vocês? Vou dar um para casa. Mas um para casa é muito bom. Porque vocês já aprenderam o ciclo da água, não aprenderam? O que acontece aqui com a água que está na terra, nos rios, nos mares, na roupa, na transpiração? O que acontece? Ela sobe, ela evapora, e ela chega lá em cima, que está muito frio, ela vira nuvem, mas aí vai lotando isso de água, chega um momento que acontece? Ela cai de novo. O que será que acontece com a água do mar? Ela é salgada? É salgada, né? Será que o sal sobe junto? O para casa que eu vou dar para vocês agora é esse. Vocês vão chegar na casa de vocês, vai pedir para a mãe um pouquinho de sal. Vai pedir uma colher de sal. Vocês vão colocar num pratinho com água. Não põe muita água, não. Coloca um pouco de água, mistura bastante e coloca lá no sol. Deixa uns 2, 3 horinhas lá. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter uma nuvem? Será que vai acontecer uma nuvem? É da chuva. Será que vai dar chuva igual essa experiência que nós fizemos aqui? Olha a chuva, gente! Será? Aí, vocês agora vão ser os cientistas. Vocês serão os pesquisadores. Vocês vão fazer essa experiência e contar pra gente amanhã. Contar pra professora o que aconteceu com a água que vocês deixaram no prato com o sal. A água vai sair salgada, professora? Será? Isso aí que eu quero ver. Olha, a gente vai anotar todas essas perguntas e amanhã, depois que vocês fizerem, vai chover resposta. Meu nome é Aline. Eu vou falar um pouco da minha experiência, o que eu aprendi, né, no campo, com a disciplina, né? Na escola que eu fiquei, a Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes, eles me receberam muito bem, eu tive acesso aos documentos, ao projeto político pedagógico, ao currículo. Então eu pude
pegar um pouco esses documentos para mim observar em sala de aula. Eu vi que o currículo é muito rico, traz questões dos negros, dos indígenas, de diversidade, e não de forma turística, como costuma se fazer, né? Mas, infelizmente, em sala de aula, esses temas não foram abordados profundamente, é tudo pincelado, entendeu? Acho que falta um maior comprometimento dos professores para abordar esses temas, porque espaço tem, né? O currículo permite isso. A coordenação também trabalha junto, incentiva para que isso seja exposto em sala de aula. Então, eu acho que faltou, né? Então, a disciplina foi muito importante para mim fazer essa observação, ver como que é o documento, como funciona a dinâmica escolar, como que os professores têm trabalhado o currículo. Então, assim, foi de muita valia para mim. Bom, meu nome é Luciana Camilo. Eu observei uma escola municipal de filosofia, a Escola Municipal Luciana Paiva, e eu pude ver que o currículo é muito rico também da escola. A escola tem uma diretriz própria, tem um planejamento anual. Desse planejamento anual, a professora faz um planejamento semanal. Então, é tudo assim, às vezes parece muito engessado, mas quando você chega na sala de aula, a realidade do currículo da sala de aula é totalmente diferente. Então, quando eu vi o planejamento da professora, por exemplo, eu pude comparar com aquele planejamento que veio da Secretaria de Educação, com aquele que ela optou, porque ela faz os recortes dela, daquilo que a turma dela precisa. Mas quando chega na sala de aula, às vezes acontecem algumas coisas que fazem com que ela saia desse currículo, com que ela aumente esse currículo. Se a turma exige, ela vai além. A turma que eu observei, por exemplo, era uma turma de primeiro ano, mas eles faziam muitas perguntas, e a professora falava: olha, essa turma, ela age como se fosse um segundo ano, então o currículo dela é um currículo diferenciado, porque a turma exige isso, pede isso, e se ela ficar só naquele currículo, os meninos podem ficar desmotivados. Entretanto, como a Aline falou, existem algumas coisas que passam batido, porque existe uma escolha na sala de aula. A professora escolhe aquilo que ela vai trabalhar de acordo com a turma, de acordo com o que ela realmente quer trabalhar. Então, existe uma parte do currículo que ela deixa de lado para contemplar outras. Por exemplo, aulas de ciências e história e geografia, elas são bem mais rápidas, apesar de ter uma gradezinha, de ter um horário, elas são cortadas para privilegiar língua portuguesa e matemática. Então, isso é uma opção, é uma escolha da professora, e a gente fica no questionamento. Então, como que fica o currículo, então, dessas disciplinas da sala de aula? Né? E será que isso, até que ponto isso é bom, até que ponto não é bom, né? Mas a gente pode ver que funciona, que dá para fazer valer o currículo na sala de aula, mas que existe uma liberdade, o professor tem uma liberdade também, porque ele também não pode ficar engessado. Então, é meio paradoxal, mas eu acho que como educadores a gente tem que entender isso. Quando fugir, quando aprofundar mais, quando acrescentar mais coisas do currículo, ou quando tirar. Coragem. Meu nome é Claudiane. Eu fiz a observação junto com a Aline na escola Francisco Magalhães. E como a Aline disse, o currículo escrito da escola é muito rico nessa discussão de respeito à diferença, da questão da exclusão. Mas que a gente observa que falta sensibilidade por parte das professoras de perceber essas questões dentro da própria sala de aula. Em diversos momentos, a professora trouxe esse discurso para a gente também, essa preocupação. Mas nós podemos perceber que essa questão de exclusão muitas vezes acontece dentro da própria sala, como a gente percebeu com o aluno. E a professora não percebe isso por parte dos alunos, dos colegas desse aluno, e nem mesmo por parte dela, que a gente percebe que às vezes ela deixa esse aluno de lado, no momento que vai corrigir as atividades, ela fica disposta, não quer perceber que esse aluno não consegue participar das aulas. Então, falta essa sensibilidade de perceber essas questões de diferença, respeito e inclusão dentro da própria sala
no próprio cotidiano. Outra coisa também que a gente observa que falta mais uma vontade do professor de aplicar um conteúdo mais estimulante. A maioria das vezes que a gente percebeu, os professores usaram somente livro didático, não traz uma coisa nova para estimular os alunos. A aula de ciência que a gente reproduziu aqui, a professora usa somente livro didático, os alunos ficaram totalmente dispersos, indisciplinados, não ouviram a professora, ela não conseguiu aplicar a aula. Talvez faltasse ela perceber isso, questionar a sua prática e tentar envolver mais os alunos. Então, o que eu percebi, aprendi, é que a gente tem que estar mais sensível aos questionamentos dentro do próprio cotidiano da sala de aula. Eu sou a Ana Maria e eu estive fazendo observação do currículo na Escola Municipal Aurélia Pires. E lá eu percebi que o currículo acontece assim, o currículo em ação é diferente do currículo escrito, porque ele se baseia nos PCM. Muita gente observou, eu falo a gente porque eu fiz junto com a minha colega, nós observamos que há muito conteúdo e há muita preocupação em que o menino esteja bem, tenha bom rendimento, na sua avaliação seja bom, tenha aprendido, mas assim, de forma quantitativa, não de forma qualitativa. Pude observar nas aulas de português e nas aulas de matemática. Nas aulas de português, há uma preocupação que o aluno dê conta, que o aluno consiga, mas aqueles que não conseguem muitas vezes ficam de lado. E na aula de matemática, eu notei assim, que faltava muito uso de material concreto. Então, muitas vezes, a gente tem no currículo um incentivo ao uso de materiais que possam desenvolver a criatividade do aluno, que possam trazer para o aluno a ludicidade, mas muitas vezes na prática a gente observa que a matemática ou outros conteúdos são ensinados de forma abstrata, onde o aluno muitas vezes tem dificuldade de estar aprendendo. Eu notei isso. E é isso. Meu nome é Edna, eu fiz estágio na Escola Municipal Padre Mazan, na modalidade de EJA, e o que eu observei é que a EJA ainda traz para dentro da sala de aula um conteúdo que abrange mais as crianças, né? Ou seja, um material mais infantilizado para os adultos e não contempla o que os adultos querem realmente aprender. Essa questão do concreto. Na aula de matemática a gente observou que os meninos não conseguem entender, fica tudo na abstração e eles têm muita dificuldade de aprender essas questões. Meu nome é Adriana, fiz estágio de Ana Maria na Escola Municipal Aurélia Pires, fiz observação do currículo. E foi muito interessante o EVAD, aprendi muita coisa e pude observar, né, esse currículo em ação. A gente pode perceber durante a aula que o currículo muitas vezes se limita a algumas pessoas. Alguns alunos não conseguem seguir aquela proposta que é feita pelo currículo. Muitos alunos ficam excluídos dentro da sala de aula. E esses alunos eles acabam passando, né, ciclo por ciclo e não mudam muito aquela realidade. O currículo acaba atendendo mais os que já têm facilidade, os que estão conseguindo acompanhar aquele ritmo, e os que têm dificuldade. E os que não estão conseguindo acompanhar aquele ritmo, o que vão ser deles? O que vai ser dessas crianças? É válido, a reclamação, a gente tem que repensar algumas coisas, teria que mudar algumas coisas, para atender não só aqueles que estão conseguindo seguir, mas os que estão ficando para trás, os que estão ficando excluídos dentro